Galera Vamos sempre lá. muito proativa, né? Sempre disposta a interagir. Doutor Amaral, vai lá, doutor Nicolas Amaral. O que você, Vossa Boa. Excelência, entende por ativismo? Não precisa se posicionar, só definir. Não, pode ficar tranquilo. Ativismo? Ah, Yeah. ativismo é você, eu não sei se vem realmente disso, mas creio que vem de atividade, né? Que é você, tipo, tá tomando uma ação, tá tomando uma... De certa maneira, você tá se posicionando de uma maneira que você faz alguma atividade. E geralmente no contexto Yeah. político ou religioso, sei lá. Oh, Jesus. Não sei se é isso. É, Deduzir. ok. Alguém quer contribuir? Ai, peraí que deu tilt aqui no meu... A gente Meu Deus do céu. problemas técnicos, mas vai dar tudo certo. Se você está ouvindo, não, né? O que aconteceu aí? Terremoto? Oi. É o apocalipse. O apolaquipse. Ó, o clima, o Fifi solta uma dessa. Sorry. Minha webcam caiu. Aqui a câmera o computador é velhinho e a câmera é meio bem ruim. À noite fica pior ainda. Aí eu ligo a câmera do celular. Ok. Ativismo. O Amaral falou um pouquinho. Alguém mais quer contribuir? Falar um pouquinho também, ajudar a definir o termo. Se quiser rapidamente aí fazer uso da palavra. Quem mais? Deixa eu olhar todas as carinhas, câmeras fechadas. Eu não estou conseguindo. Ok. Matheus Camilo, você que é um cara extremamente convicto, Bia Mattioli, quero ouvir vocês. Ah, Dani, eu Fala não aí, sei, Matheus, fala aí não sei uma você. definição formal. Ativismo, eu acho que eu concordo com o que o menino falou, que seria uma atividade, né? Algo. Ah, não sei explicar. Você sair do seu caminho para fazer alguma coisa, entendeu? Sair da comodidade, assim. Uhum. Eu acho que é quando você defende uma causa e você tem ações em prol disso. Tipo, você age defendendo isso, sei lá. Você tem atitudes Uhum. práticas. Você tem um discurso e atitudes práticas sobre alguma coisa. É exatamente isso. Juntando o que vocês todos falaram, obviamente vem da palavra atividade, ativo, estar ativo, né? E o ativismo, todo o sufixo ismo dá dinâmica para o prefixo, né? Então, ativismo, atividade ativa, ou seja, atividade dinâmica, o ismo relacionado à atividade. E, via de regra, né, isso analisando do ponto de vista da palavra, mas o conceito que está por trás é justamente transformação da realidade por meio de uma ação prática. Está relacionado com doutrina, argumentação, efetivação de opinião, e está relacionado com religião, mas está relacionado com todas as causas. Então, para a gente poder dar exemplo, deixar prático, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho essa palavra introdutória, né? Quais são aí, dê alguns exemplos, pode escrever no chat aqui, quais são alguns temas que, na opinião de vocês, as pessoas são ativistas. Greenpeace, por exemplo, é um bastante antigo e muito conhecido. Greenpeace, que cuida que milita sobre causas ambientais. Eu sei que a Bia Mattioli curte bastante esse tema. Que mais? Quais temas que vocês acham que existe ativismo? Vamos falar de Brasil, né? Racismo. Uhum. Que mais? Feminismo.
aborto, LGBT, vida da mulher, né? Enfim, existem muitas causas através das quais as pessoas se expressam e pleiteiam seus direitos e buscam seus direitos. Hacktivismo, olha só, existe isso também. O que nós vamos tentar conversar hoje, gente, e assim, Deus é tão bom que a gente pensou em falar sobre isso já no Amp1 da semana passada, e a gente acabou batendo martelo no sábado mesmo, um pouquinho antes do AMP, a gente definiu para poder divulgar no AMP, e nunca foi tão atual o tema, porque na segunda-feira explodiu o assunto relacionado à menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e, junto com a família, conseguiu na justiça o direito de fazer aborto, isso tudo a mídia transmitindo em tempo real tudo o que ia acontecendo. E por conta disso, muita gente se manifestou, né? Eu anotei aqui algumas coisas relacionadas a algumas causas relacionadas ao episódio vivenciado. Estupro, tudo causa polêmica. Estupro, pedofilia, aborto, feminismo, religiosidade, justiça, políticas públicas, saúde pública, desestrutura familiar, tráfico de drogas, sistema carcerário. São estes os temas envolvendo este episódio da menina de 10 anos. Estupro, pedofilia, aborto é o que está na boca do povo. Feminismo, porque um grupo de mulheres feministas foram lá para ajudar ela a ganhar o direito de fazer o aborto em paz. Religiosidade e não religião, não cristianismo, nem sempre ações religiosas Cristo e cristianismo, mas religiosidade por causa do extremismo, a meu ver, de ir lá no hospital, chamar médicos e a menina de 10 anos e os médicos e a família de assassinos, isso não pode ser religiosidade, isso é outra coisa, isso é ativismo, é o que nós vamos falar hoje. Justiça, porque foi aprovado pelo Supremo. Políticas públicas, porque existe amparo legal para, em caso de estupro, em caso de vulnerabilidade da mãe, a justiça apoia, é um direito que a mãe tem de praticar o aborto no Brasil. Políticas públicas, porque envolve uma série de relações com políticos, né, que podem se prontificar a pleitear por algumas causas, mas por omissão ou por extremo acaba prejudicando o processo. Saúde pública, porque a menina, enfim, precisou ser transferida para vários lugares porque nenhum lugar fazia aborto na região onde ela morava, né? Desestrutura familiar, porque a menina tem uma mãe que é falecida e era andarilha, o pai que está preso por tráfico de drogas, o tio que foi o abusador, né? Também ele já tinha sido preso e numa liberação de fim de ano ele não voltou mais, isso em 2015, e agora ele acabou se entregando porque ele foi ameaçado de morte, estava foragido. Então, assim, uma série de fatores. Agora, o que eu pergunto para vocês, vou falar de novo, só o que eu contei, talvez vocês possam até identificar mais coisas. Estupro, pedofilia, aborto, feminismo, religiosidade, justiça, política pública, saúde, desestrutura familiar, tráfico de drogas, sistema carcerário. Vocês concordam comigo que são temas complexos, polêmicos? Qual a chance da gente ir para a rede, se posicionar e promover paz? Qual a chance? Qual a chance da gente ir para as redes e criticar quem estupra, criticar quem é pedófilo, criticar quem aborta, criticar quem faz a justiça, criticar quem se posiciona, seja lá qual for? Qual é a chance da gente criar um caminho de unanimidade diante de um assunto tão denso e que nem envolve a gente, envolve pessoas que a gente nunca viu na vida? Então, o ativismo, gente, no Brasil, eu não vou falar de outras regiões, que eu não conheço a realidade de outros países, mas no Brasil, o ativismo se tornou causa de briga. E a internet se tornou palanque de covardes, de pessoas que agridem, que machucam, que ofendem, pessoas que se valem de uma opinião diferente para atacar, denegrir, ridicularizar publicamente. E tem aquela moça, Sarah Winter, que é uma
uma ativista da direita, né? Ela foi banida das redes sociais hoje, ela não está conseguindo criar nenhum perfil que tem Sarah Winter, qualquer coisa relacionada a esse nome, até porque o nome dela nem é esse de verdade, é um nome fictício. Uma professora, ela foi demitida da rede pública de São Paulo, porque ela falou que essa menina, ela teve uma relação amorosa nos últimos 4 anos com esse rapaz, e que se ela tivesse sido realmente violentada, ela tinha que ter denunciado antes. Então, ela devia estar sendo bem paga para ficar em silêncio o tempo todo. Uma professora da rede pública, seu nome foi veiculado também nas redes sociais hoje, e ela deve também estar sendo ridicularizada. Evidentemente, o que ela fez não tem cabimento, né? Então, assim, as pessoas se sentem no direito de se expressar. A pergunta que eu faço é: qual vai ser o nosso papel como cristãos diante desse cenário de ativismo, diante desse cenário de opiniões agudas? Se nós colocarmos aqui, ó, tatuagem, só isso, colocar aqui, não vamos falar sobre tatuagem. Provavelmente nós vamos ter aqui 1 milhão de opiniões, de afirmações, quem tem, quem não tem, quem apoia, quem não apoia, quem acha bíblico, quem não acha bíblico, vai para o inferno, vai para o céu. E aí nós vamos ficar aqui se digladiando, se ofendendo até... E aí, o que, na minha opinião, se torna o mais perigoso, quando a gente diverge, quando a gente discorda de uma opinião alguém, principalmente nesses assuntos mais densos, a gente multiplica por 0 a pessoa e o resultado é 0. Então, se eu gosto de tatuagem, aprovo tatuagem, e aí converso com Felipe Palhares, descubro, colocou nas redes sociais que a tatuagem não é legal e que é mutilar o corpo e não está na Bíblia. Tá, tô usando Fefe porque eu... exemplo aqui, tá bom? Aí eu vou atacar ele e aí fala assim, cara, você não serve para ser... Estão vendo tigrinho? Mas eu volto, tá? Só a internet, quando fica instável, aparece o tigrinho. Mas cortou o áudio, não? Não, né? Então é só a imagem, mas eu vou continuar. E aí, então, eu descubro que o Fefe tem uma opinião contrária da minha, e sabe o que eu faço? Eu corto ele dos meus relacionamentos. Eu denigro a imagem dele, só porque ele discorda de mim num assunto chamado tatuagem. É assim que o ativismo tem feito no Brasil hoje. Até aqui, vocês concordam comigo, sim ou não? Deu para ter uma ideia do que nós vamos tratar hoje? Deu para ter uma ideia? Então, eu quero, assim, em nome de Jesus, conversar com vocês com muita tranquilidade, transparência, para que vocês possam perceber qual é a minha opinião diante de tudo isso. E eu, então, preparei um pequeno vídeo de 4 minutos que eu vou mostrar para vocês. Vocês, que foi publicado recentemente nas redes sociais de um pastor chamado Dan Duque. Ele é um americano bastante simpático ao Brasil, muito ligado para aquele músico gospel chamado David Kinlan, né? E é um vídeo muito interessante, eu vou colocar para vocês aqui. Estão ouvindo? Espera aí que eu já volto. Vou voltar. Prestem bem atenção, galera. Minimiza aí a caixinha, as janelinhas para você conseguir ler. He was in the field and he encountered a man with a sword in his hand. Joshua approached the man and he said to him, "Tell me, sir, are you for us or are you for our adversaries?" And the man said, "No." And Joshua said,
What do you mean, no? Are you for us or are you for our adversaries? This man said, no. And Joshua said, well, that makes no sense. I mean, everybody's for something and against something. I mean, you can't be neutral. I mean, you've got to be for us or against us or with us or whatever. But, you know, what do you mean no? That's not a good answer. And the man said, I'm the captain of the Lord's host. And when Joshua heard that, the Bible said he bowed his face to the ground. He got a revelation. Now he's beginning to see things on a higher level. And he worshiped. And then the man said, take off your shoes. You're on holy ground. The man with the sword in his hand said, I don't have to be for you. I don't have to be against you. I don't have to take a side or a position. I'm the captain of the Lord's host. My position is my position. I take my position. I take my purpose. I'm here to promote my purpose, Joshua. It's bigger than you. It's bigger than Jericho. It's bigger than the way you're thinking. Joshua, you need to listen. In chapter 6, the Lord gave to Joshua the way to win the battle of Jericho. We know that, but my point today is this. Jesus is not going to step into this world of the natural and depend on natural weapons. He's not going to take the sides of the Democrats or the Republicans. His purpose is bigger than that. It seems difficult for so many Christians to think like that, to think on that level. But Jesus is achieving his purpose. The talk now with all the coronavirus, did it come out of China? Was it deliberate? Was it an accident? It makes no difference. We've got to deal with it. Whether it was an innocent mistake or whether it was a deliberate attack, we still have it to deal with. And the only way we're going to deal with it successfully is come up close to the man with the sword in his hand, the captain of the Lord's host, the Lord Jesus. And take that same posture and position that Joshua took, bow our face to the ground and worship. Take off our shoes, because the only way we're ever going to deal with the captain of the Lord's host, and the only way he's ever going to deal with us, is if we're standing on holy ground and if we're listening. So I encourage you today to not take this crisis, this pandemic, not take the Republicans or the Democrats or the Black Lives Matters or the Blue Lives Matters or the All Lives Matters. Don't go there. Don't go there. Go to the man with the sword in his hand, the sword of the Spirit, the Word of God. Go to him with your face bowed to the ground. Go to him in a posture of worship with your shoes off your feet. And know that the only way to approach the captain of the Lord's host, our blessed Lord Jesus, is on holy ground. Vocês conseguiram ver? When Joshua was just Todos conseguiram ver? Sim. Ok. Eu vou agora, então, ler. Talvez muitos possam não conhecer a passagem bíblica que o texto bíblico fala. Então, eu vou lê-lo para vocês terem uma ideia do que se trata, ok? Josué, capítulo 3, versos 13 a 15. Josué 5, aliás, 13 a 15. Alguém anota ali no chat, por favor. Josué 5, versos 13 a 15. O texto bíblico diz assim, ó. Estando Josué ao pé de Jericó,
levantou os olhos e olhou. E se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Espera aí, galera. Vou ter que fazer diferente aqui. Vai dar. Vou tirar o celular, senão eu vou perder minha paz. Vocês estão me vendo bem? Ok, então vou voltar. Verso 14. A pergunta, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Responde: Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim. Josué, ele deu sequência ao legado de Moisés. Ele é o sucessor de Moisés. A Bíblia fala do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. As últimas frases relacionadas ao Pentateuco, o quinto livro do Pentateuco, na sequência, Deuteronômio, fala sobre a morte de Moisés, que morreu lúcido, cheio de honra e ainda com possibilidade de dar orientações. E aí, na sequência, vem o primeiro livro chamado livro histórico, é o livro de Josué. E ele começa já, o capítulo 1 é lindo, já mostra Josué sendo o cara que foi preparado por Moisés, e Moisés não entrou na terra prometida. Ele fez o que fez, ele auxiliou todo o povo durante a saga do deserto, ele tirou o povo do Egito, mas não entrou em Canaã, que era a terra prometida. E eles estavam agora, Josué já tinha atravessado o Rio Jordão, que a saga é muito semelhante, a peregrinação, Mar Vermelho, agora o Rio Jordão e Canaã. Entrando no Rio Jordão, entrando na terra de Canaã, eles tinham que passar por uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade fortificada, que tinha um muro alto e espesso. E a Bíblia fala que eles rodearam, marchando, e quando gritaram, quando as trombetas tocaram, os muros caíram. É um milagre que aconteceu ali na destruição dos muros de Jericó, e eles então tomaram posse da terra prometida chamada Canaã. Só que na véspera da destruição de Jericó, aconteceu esse episódio. A Bíblia diz assim que Josué, ele ficou em pé diante da cidade, olhou ao redor e ele não enxergou mais nada, porque tinha um homem com uma espada nas mãos. E ele trazia uma espada aqui, uma espada nua, ou seja, uma espada nova. E ele perguntou: você é por nós ou você é contra nós? Cara, olha que texto interessante para a gente aplicar neste contexto. Você é contra ou você é a favor do povo de Deus? Ele respondeu: não, eu não preciso responder essa pergunta. Eu não preciso responder essa pergunta porque eu estou aqui por um propósito maior e eu não caibo nessa definição de eu sou dos adversários ou eu sou a favor. Eu estou aqui por uma missão, eu estou aqui por um propósito, e eu não tenho que responder isso para você. Ele simplesmente respondeu quem ele era. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. É como ele estivesse dizendo assim, ó, eu nem sei quem é você, não sei quem é o adversário, não sei quem é o povo, eu só sei que eu tenho uma batalha para vencer. Eu tenho um propósito para estar aqui. Então, esse anjo, e a Bíblia revela aqui que é a presença do próprio Jesus, ou apontando para Jesus por causa das características, príncipe do exército do Senhor, com espada na mão, né? Então, e Josué teve essa revelação, porque quando ele vê esse homem, ele se prostra em terra em adoração. E ele diz, o que você diz, então, a mim? Não sou eu que tenho que falar quem é você que tem que falar o que eu tenho de fazer. Então, ele se dirige a este homem, ele se dirige a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E o que o Senhor diz, então,
o que o príncipe do exército, o que esse homem, esse anjo, disse para Josué? Tire a sandália dos seus pés. Então, a mesma coisa que estava sobre Adão, estava sobre Moisés, agora está sobre Josué, que é a santidade de Deus. A santidade de Deus. E interessante que esse episódio, quando Deus chamou Moisés pelo nome, Moisés, Moisés, no meio da sarça ardente, vocês conhecem a história, Êxodo 3, esse é o chamado de Moisés. É a mesma nomenclatura, é a mesma experiência, tire as sandálias dos pés. Então, o que começou com Moisés, quando foi chamado, estava se concretizando agora na vida de Josué, para definitivamente entrar na terra prometida, vencendo a batalha de Jericó. Então, esse anjo, ele está tentando mostrar para Josué e para todos nós, que quando a gente sobe a régua do propósito, eu não preciso me posicionar a favor ou contra, porque eu tenho uma missão maior, a minha missão é outra, a minha missão está acima do sim ou do não, favor ou contra, pró ou contra. Então, com isso, eu não estou dizendo, não é ficar em cima do muro. Pelo que vocês viram, o vídeo, ele é relacionado para o povo americano, porque fala sobre democratas e publicanos. Para nós, é a mesma aplicação, direita e esquerda. Vai chegar um momento onde a extrema esquerda vai ficar tão escancarado que a extrema direita vai ficar tão escancarada que nós vamos precisar de um novo governo de esquerda. E aí, o núcleo da história vai dizer que é assim. Aí a esquerda vai governar de novo, achando que vai salvar o planeta, vai se corromper de novo, e a direita vai tomar de novo, e vai se corromper, e a esquerda... É assim. É assim, ó. A história da humanidade é assim. Coronavírus foi plantado pela China ou não? Foi pego no ar? Foi o morcego que o cara comeu? Não interessa. Ela veio e nós estamos num propósito maior, mais elevado, convivendo com o coronavírus. Não importa o que acontece. E Jesus não vai se enquadrar nas políticas públicas, nas opiniões humanas. Jesus não vai se associar com ativistas, principalmente se, em nome de uma ação, eles, em nome de uma causa, eles prejudicarem outras. Porque o que vocês me ouviram falar, gente, olha como eu estou tentando ser coerente com vocês, já estou falando sobre isso, não é de hoje. Com aquele episódio do Vidas Negras Importam, eu falei a mesma coisa, porque para defender o negro, as pessoas colocaram todos os policiais no mesmo balaio. Então, Jesus não vai estar com os ativistas racistas, contra racismo, se eles se desviarem da verdade. Jesus não vai se associar a projetos humanos se não representarem o reino. E o reino é muito maior. Por que os ativistas eles conseguem seus adeptos? Porque eles flertam com uma causa nobre. E eles agem de forma nobre. Só que em determinado momento, eles agridem outras pessoas. Eles machucam outras pessoas. Para defender uma causa, ele leva as pessoas a se posicionarem contra outras. E é aqui que Jesus tira a mão do ativismo. Tira a mão do ativismo. Jesus não está nem aí para a nossa discussão sobre estupro, pedofilia e aborto. Ele não está nem aí, porque a gente se perde nisso. A gente se perde nisso. E Jesus não se enquadra em definições humanas. Jesus não se enquadra em política pública. Jesus não cabe na esquerda, na direita, nos republicanos, nos democratas. Então, essa pessoa, esse anjo que aparece para Josué, e eu achei esse vídeo de muitíssimo bom gosto e coerência, e eu assisti ele essa semana, e ele nem foi colocado aqui por conta da menina de 10 anos. Ele foi colocado aqui por conta da briga norte-americana dos extremos republicanos e democratas. Mas é nitidamente Jesus. E aí sim, quando a gente olha para Jesus, a gente está prestes a conquistar algo. Porque quando a gente olha para a conquista, se Josué tivesse apenas olhado para o muro, ele teria medo. Mas ele olhou para Jesus e se prostrou. Então, quando ele se prostrou, olhou para Jesus, ele então, a Bíblia narra no capítulo 6 ali, o título do capítulo 6 é A Destruição de Jericó. Então, quando olhamos para Jesus, vem uma conquista pela frente. Seja ela qual for, ainda que os ossos, olhos e a nossa mente humana não consigam entender direito, mas olhar para Jesus nos faz vencer.
E o vencer não está relacionado com vencer neste plano, porque às vezes a vitória ela é confusa para nós. A gente precisa, exemplo, aprender a lidar com o vírus. Jesus deixa que um coronavírus entra para a gente vencer o coronavírus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vence, a gente conquista. Essa é uma primeira lição. Então, eu vou colocando aqui, ó, número 1. Olhar para Jesus precede conquista. Olha que coisa linda. 2. Olhar para Jesus nos faz ter base na palavra. Por que vocês acham que o anjo tinha uma espada nas mãos? Uma espada nua, uma espada afiada. Porque lá em Efésios, capítulo 6, a Bíblia fala da armadura de Deus. E as nossas armas não são carnais. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós não estamos em guerra contra pessoas. E a espada que está nas mãos do homem é a palavra de Deus. Espada afiada. Essa espada afiada é, sim, Senhor, Jesus Cristo. Quando olhamos para Ele, a gente precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, a gente precisa buscar na palavra. Então, olhar para Jesus nos faz andar sobre a palavra. O Salmo 119 tem 175 versículos, todos eles falando sobre a riqueza da palavra, decreto, mandamentos, lei, não é? Então, a palavra do Senhor precisa ser a nossa base. Então, se em nome de um ativismo eu sair da palavra, eu deixo de ser cristão para ser ativista. Eu pleiteio contra o racismo, eu pleiteio, luto contra o aborto, mas eu fujo do cristianismo real e verdadeiro. Percebe? Então, gente, eu estou falando coisas muito polêmicas. E eu estou falando para vocês que ao lutar por uma causa, nós corremos o risco de abandonar Jesus. Então, quando a gente corre para a palavra, a gente olha para Jesus, a gente tem essa firmeza de que se eu não tenho convicção do que eu vou falar, então eu não falo. E falo daquilo que eu tenho convicção. Certo? Então, um terceiro ensinamento. Isso aqui não é sermão, isso aqui me ocorreu agora. Ó, olhar para Jesus com a espada na mão nos põe no verdadeiro propósito. Percebe que Josué perguntou para ele, você é por nós ou contra nós? Eu queria estar lá para ver. O anjo fala não. Não. Eu não estou nem a favor e nem contra. Eu não me importo o que vocês estão fazendo. Eu não sei nem, isso aqui é uma estratégia de vocês. Foi você, né? Imagina um anjo chegando lá, o anjo não é onisciente, né? Ele representa aqui Jesus, mas não era ainda a personificação de Jesus. Então vamos tentar tornar lúdico aqui o episódio. O anjo fala assim, eu estou vendo, do jeito que você é o líder aqui, né? Estou vendo assim os exércitos montados, estou vendo uma cidade fortificada, vocês vieram até aqui, eu vim aqui por um propósito, fazer vocês entrarem naquela cidade lá. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou fazendo aqui. Se eu sou a favor ou contra, eu não posso nem te responder isso, porque eu não estou aqui para isso. Então, a nossa geração hoje, vocês estão sendo levados, doutrinados a pensar por este tempo que vocês têm que ter opinião para tudo e se posicionar publicamente para tudo. Eu lhes digo, não necessariamente. Você pode amar uma causa, você pode ter verdadeiras indignações com relação a determinados assuntos. E aqui, nós temos aqui tatuagem, racismo, aborto, meio ambiente, preservação da água. Cara, tem um monte de coisa que a gente se assemelha, se associa. São um número infinito de causas com as quais a gente pode se associar. E depende. Eu não tenho aptidão, por exemplo, para pleitear sobre, sei lá, citar aqui, contra racismo. Mas alguém aqui pode ter essa aptidão. Eu não sinto desejo de pleitear por causas de meio ambiente, mas eu sei que algumas de vocês, a Bia, inclusive, escreveu um texto no nosso Instagram. Então, ela vai se posicionar. Agora, o que precisa estar além da nossa posição? Não estou dizendo ser a favor ou contra. Estou dizendo qual é o meu propósito, qual é a minha causa. Jesus é quem dá que dá propósito verdadeiro para aquilo que a gente vai em frente.
Então, sem nome da preservação do meio ambiente, a Bia Mattioli atacar uma pessoa que fez uma queimada, já fugiu do cristianismo. Então, se eu sou contra o racismo, sou contra o aborto, por exemplo, e vou lá no hospital xingar uma menina de assassina, xingar os médicos de assassino, eu fugi do cristianismo. Isso é fanatismo. E aí você tem esse menino chamado Felipe Neto, que eu espero que nenhum de vocês sejam seguidores dele, porque esse menino é um problema sério para a sociedade. Ele tem opiniões muito agudas e coloca as pessoas contra as outras. Ele é um ativista, evidentemente, é um influencer, e uma das causas dele é expor o cristianismo. E ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele está falando que os cristãos, olha como é perigoso isso, ele foi lá dizer que os cristãos foram lá na beira, no hospital, xingar a menina, e nesse contexto, sabe o que ele faz? Promete ajuda psicológica para a menina até os 18 anos. Então, ele é um influencer, ele é um youtuber, ele é um ativista. Aí você vê alguns pastores, por exemplo, Malafaia, alguns podem gostar, outros podem odiar. Para mim não é pastor, é youtuber. Ele também sobrevive da polêmica. Ele também necessita de likes para se manter no lugar onde ele conquistou, que é a visualização pública. Ainda bem que nesse sentido, ele é mais pró-reino do que contra. Mas quando ele vai lá na rede social e xinga um juiz federal de desgraçado, fugiu do cristianismo. Um pastor conhecido, na minha singelíssima opinião, fugiu do cristianismo. Eu não consigo ver Jesus no Instagram, no Twitter, no YouTube, xingando o juiz federal de desgraçado. Eu não consigo. Mesmo quando Jesus chegou lá no templo e revirou as mesas, chamando os mercadores de agressivo na postura, eu não consigo ver Jesus lá publicamente, seus desgraçados, né? Ele teve postura firme, inclusive, contra os religiosos, contra os fariseus. A postura firme com Jesus foi contra os religiosos, os fariseus daquela época. Gente, então, quando a gente... Opa, eu estou mandando tudo no privado, hein? É só o terceiro. Aqui. Everyone. O 3 está aqui, ó. Olhar para Jesus nos põe no verdadeiro propósito. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente mantém os olhos fixos nele. Então, se eu sou contra racismo, se eu sou contra aborto, se eu sou feminista, se eu sou machista, se eu sou partidário, direita, de esquerda, democrata, republicano, eu posso olhar para essas causas, mas o meu olho tem que estar em Jesus, porque se eu tirar o olho de Jesus, eu me torno mais ativista do que cristão. Eu me torno mais perigoso para o reino do que pró-reino. Porque em nome de uma causa, eu posso falar em nome de Jesus e posso prejudicar. Não que Jesus não precisa de advogado, né? Que se diga isso. E a gente muitas vezes faz isso em nome de Jesus, como se Jesus precisasse de advogado. Jesus não está nem aí para essas causas humanas, gente. Ele não cabe nesses conceitos de ativismo. Né? Uma quarta lição: olhar para Jesus nos torna santos. Porque o que o Josué fez quando ele identificou a divindade do homem com a espada na mão? Ele se ajoelhou. Então, sabe a bem da verdade, quando a gente recebeu a notícia, eu me incluo nisso, de uma menina de 10 anos foi estuprada durante 4 anos e engravidou do seu tio. A primeira coisa, a gente tinha que olhar para Jesus, se ajoelhar e orar pedindo misericórdia pela raça humana. Misericórdia. Essa devia ter sido a nossa primeira ação. Aí não, a gente vai para a rede social e fica indignado com um, indignado com o outro, indignado com um, indignado com o outro, e a gente resolve atacar os que têm uma opinião contrária da gente. Gente, isso é insano. Isso está tornando a gente um bando de animal. Se eu sou contra, eu tenho meus correligionários. Se eu sou a favor, eu tenho os meus correligionários. E nas redes sociais a gente vai brigar para quem tiver o melhor argumento vence. Não faz sentido. Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é completamente favorável ao aborto. Gente, eu sou a favor da vida. Eu também sou contra o aborto, óbvio, né?
mas essa pessoa ela é mais importante para mim do que sua causa. Então, porque ela é a favor do aborto, eu vou tirar ela do meu escopo de evangelismo, eu vou denegrir sua imagem, vou multiplicar por zero e excluir do meu ciclo de relacionamento porque ela é a favor do aborto? Eu vou abortar ela da minha vida? Olha só, Cacão fez um trocadilho. Então, a pessoa que é favorável ao aborto, eu aborto ela da minha vida? Será que é assim que Jesus realmente nos ensina? Né? E uma quinta e última lição: olhar para Jesus nos torna obedientes. Eu já falei, não, nos torna sendo obedientes. Isso. Nos torna obedientes. Gera obediência. Por quê? Fez Josué assim. A última frase do versículo 15. E Josué fez assim. Descalçou as sandálias dos pés e então liderou a destruição de Jericó em obediência ao anjo que ele acabou de conhecer e teve uma revelação de que era a presença de Deus ali. Então, esse é Jesus. Eu quero mencionar agora 2 outros textos bíblicos. O primeiro deles é 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler os versos 3 a 5. Convido você a localizar aí esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo está argumentando a respeito do seu ministério, da fidelidade com que ele zela pelo anúncio e a propagação do evangelho. 2 Coríntios capítulo 4. Aí ele diz assim no versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então ele está dizendo que os perdidos, ou seja, aqueles para quem Cristo ainda não revelou a palavra, o evangelho, né, aquele assunto que nós já falamos tantas vezes sobre os predestinados, os eleitos. Então, o evangelho ainda está encoberto para os incrédulos, os quais, versículo 4, para esses, os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, segundo a orientação de Paulo, eu não tenho que sair pela rede aí falando, opinando, pregando o que eu sei, o que eu acredito para todo mundo. Eu tenho que pregar Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, que é a representação da glória de Deus. Então, se eu vou falar pró ou contra o aborto, antes eu tenho que ter em mente que aquilo tem que ser para a glória de Jesus. Então, se por conta da minha opinião eu vou distanciar pessoas de Cristo, eu tenho que repensar isso. Se eu quero mesmo fazer isso, eu quero mesmo pagar esse preço, e de que forma que eu vou fazer isso? Qual é a maneira? Qual é o fórum que eu vou fazer isso? Se é no Twitter, se é no Instagram, ou se é no discipulado. Eu já falei para vocês que eu prefiro 45 pessoas conectadas, um pouquinho mais, que tem algumas pessoas juntas, né? 45 pessoas, 50, 60 pessoas aqui no Amp Room falando sobre isso, do que eu ir lá fazer um vídeo sobre esse assunto e ter 1 milhão de views. Porque do mesmo jeito que você tem 1000 visualizações, 1 milhão de visualizações, amanhã ou depois as pessoas discordam de você e apagam. Deixam de ser seus seguidores. Eu não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse em caminhar com 40, 50 pessoas no Amp Room, 300, 400 pessoas que nós temos no nosso universo de jovens adolescentes. O meu interesse é ser relevante para vocês hoje, a semana que vem, mês que vem, daqui 5 anos, daqui 15 anos, quando vocês forem os pastores de jovens da nossa igreja. Eu quero ainda que essa vitória de Jericó, que cair as muralhas, o resultado dessa ação seja permanente. Então, eu não preciso que você goste das minhas opiniões. Eu não tenho necessidade que você me aprove por causa dos meus posicionamentos diante das opiniões extremas. Porque, gente, como é que eu vou falar sobre aborto nesse contexto? Não é minha filha, não sou eu, não tem nada a ver comigo. Para que eu vou entrar nessa polêmica? Foi o que o vídeo falou. Não vá lá. Não vá lá defender republicanos e democratas, porque o nosso propósito está acima. Está acima. Aí a gente vê um monte de gente que necessita dos views,
que necessita dos likes para se manter ganhando dinheiro. Gente, o que está por trás dos views é dinheiro. É dinheiro. O que está por trás dos views é você se perpetuar. Chegar lá não é difícil. Se manter lá, você tem que ter estratégias muito claras da comunicação. Então, eu estou falando isso para vocês porque essa é a minha opinião. Eu não falaria de qualquer maneira. Eu não tenho nada contra pastores que têm 1.000, 1 milhão de seguidores. Eu também sigo Hernandes Dias Lopes, por exemplo. É alguém que eu admiro, não tenho problema nenhum de ser um de seus seguidores. E falo isso com muita tranquilidade. Mas a maioria, não vou colocar no balaio, porque senão eu vou cometer o mesmo equívoco, mas a maioria das pessoas, seja quem for, banda, gospel ou não gospel, pastores, pregadores, comunicadores, ativistas, influencers, instagramers, precisa disso e faz, na grande maioria, por causa do retorno que tem. Retorno de fama, de poder e de dinheiro. Tá certo? Então, o Deus deste século, ou seja, Satanás, ele está cegando o entendimento dos incrédulos. Não seja você um incrédulo cego. Seja você um cristão que enxerga as possibilidades. Gente, deixa eu falar para vocês, ontem nós fizemos o Amp Hope. Já estava programada essa ação. Nós fizemos no meio do olho do furacão. Gente, vocês não têm ideia da alegria que eu tive no meu coração. Eu chorei vendo as postagens de vocês. Eu chorei. Porque no meio de tanto ódio e no meio de tantos haters, tantas reações, tantas críticas públicas nas redes sociais, nós demos um bálsamo para a sociedade. E que bom seria se esses nossos 300 jovens tivessem a mesma iniciativa. Mas tem muita gente que não está nem aí para nada. Muitos dos nossos jovens, eu diria até gente que a gente não gostaria que tivesse lá, se dá o direito de criticar quem discorda, de atacar, de ofender, de querer provar para outra pessoa que está errada. Gente, não vá lá, não entra nessa, fuja dessa polêmica, não precisa disso. Quer se posicionar? Fique à vontade, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E nós não estamos pregando a nós mesmos. Nós não estamos pregando nossa opinião para ser aprovado e ganhar seguidores. Nós estamos apontando para Jesus, é a opinião de Jesus. E para falar em nome de Jesus, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que estar firmado na palavra. Tá certo? Então é por isso que eu gosto tanto do Upper Room, porque a gente consegue pegar uma terminologia, pegar um tema específico e chafurdar aqui, né? E falar apenas dele. Porque a gente acaba, no púlpito, a gente precisa ser mais positivo. Né? No púlpito, a gente tem que pregar para uma criança, para um velho, para um incrédulo, para alguém que sabe tudo de Bíblia, para pessoas recém-convertidas, para líderes, para pessoas que a gente conhece e não conhece. Né? Então, na rede hoje, a pregação pública, né? Ela tem outro caráter. E eu, sinceramente, por isso que a gente nem prega sobre isso. O pastor Rodolfo jamais nos orientaria, não, esse fim de semana nós vamos defender o aborto nos nossos cultos. Não esperem isso do pastor Rodolfo. Não esperem isso. Pastor Jonas nunca fez isso, pastor Messias nunca fez isso, pastor Rodolfo não vai fazer isso. Pastor Matias, embora um crânio, uma inteligência, uma sabedoria humana, eu não consigo imaginar o pastor Matias se posicionando de forma agressiva em prol de uma atividade, em prol de uma causa ativista. Percebe? Então, eu quero trazer para vocês essa clareza. E um segundo texto, esse já mais bem conhecido, e daí eu vou abrir para perguntas e considerações, é o texto de Mateus. Porque Jesus também teve em vida, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, ele teve oportunidade de dar ali a sua opinião. É um texto conhecido, não vou nem discorrer muito, que a gente já falou sobre isso em outras vezes. Marcos 12, versos 30 e 31. Os escribas estavam vendo que Jesus estava dando boas respostas. E o parâmetro dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, era o Antigo Testamento, era o Pentateuco. Jesus estava discorrendo, explicando a Bíblia. E eles, entendendo que Jesus estava fazendo isso de maneira legal, eles fizeram uma selada. Então, qual é o principal de todos os mandamentos? Eles estavam armando uma cilada.
tem pessoas que fazem perguntas para a gente armando arapuca. Eles não querem saber a nossa opinião, eles querem que a gente cometa erros na opinião deles. Algumas pessoas nos fazem perguntas para nos fazer cometer erros. E às vezes, no afã de querer ser legal e no afã de querer dar a nossa opinião, a gente acaba, infelizmente, caindo em ciladas. É assim que acontece. E graças a Deus que eu, Fefe e Camila, a gente conversou sobre isso a semana inteira. Porque a gente se posicionou. Eu escrevi um texto, o Fefe escreveu o texto, muitos gostaram, provavelmente alguns podem até nem ter concordado, e vão se manifestar para mim, para a Camila, para o Fefe, e está tudo bem. A gente quer correr certos riscos também, mas a gente tem que ter isso em mente, olhar para Jesus. A minha opinião vai promover o meu texto, a minha publicação, a minha postagem, vai promover a minha opinião ou vai promover o nome de Jesus? Qual a necessidade que eu tenho de promover a minha opinião? Se o Paulo está dizendo que não devemos pregar a nós mesmos, e sim o Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, vocês estão sendo, nós todos estamos sendo altamente desafiados a nos posicionar. Eu tenho que ter uma posição e tenho que ir para a rede para manifestar a sua opinião. Eu te pergunto em nome de Jesus, será? O Evangelho não é contra a cultura? O Evangelho não é remar contra a maré? O Evangelho não é ir na direção oposta da multidão? Então, por que eu me sinto na obrigação de fazer algumas coisas que esta cultura, este tempo, está dizendo que é necessário? Na manhã do ocorrido, o pastor Rodolfo publicou no seu Instagram, um perfil que ele criou agora há pouco, de Bíblia em Retrato. Ele falou sobre alguma coisa sobre sandálias e colocou uma foto de uma praia, né? O nosso pastor não tem essa necessidade. Eu entendo que essa geração exige de nós, e por isso que eu me posiciono, às vezes, sobre alguns assuntos. No dia que eu vi o vídeo do negro sendo morto pelo policial, minutos depois, eu gravei um vídeo e publiquei na nossa página do Instagram. E justamente me posicionando nesse sentido, de muito mais do que uma causa, muito mais do que movido por uma indignação, nós precisamos promover Jesus Cristo. As pessoas estão ficando loucas na internet. As pessoas estão achando que... E agora, o Twitter, que eu não vou ter uma conta do Twitter. Vocês podem me pedir, me fazer prometer, eu não vou criar conta no Twitter, porque para mim aquilo é uma baixaria. Aquilo lá é terra de ninguém. Quem tem Twitter sabe do que eu estou falando. Só de ouvir falar, eu tenho asco. Tá? Só que assim, por que se sustenta? Por causa da polêmica. Gente, a mídia vive da polêmica. Você não vai ouvir uma matéria, vai parar para ouvir uma matéria que você não achar a manchete explosiva. Então, a manchete explosiva vai fazer você parar para ler, ouvir e entender a matéria. E o que gera nossa atenção hoje? Curiosidades, polêmicas, saber que as pessoas estão brigando, e aí você vai lá e se posiciona e faz exatamente o que Cristo não fez. Porque quando os escribas perguntaram qual é a tua opinião, qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus estava ali sendo colocado à prova. Eles estavam, vamos ver, esse cara vai errar, ele vai cometer um equívoco. E Jesus falou assim, o maior de todos é amar a Deus, e o segundo, semelhante, é amar ao próximo como a ti mesmo. Eles não tinham como pegar Jesus. Fefe escreveu sobre o episódio da mulher, que era para ser apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus também tinha todas as condições do mundo de defender a mulher e ser apedrejado junto com ela. Mas a maneira sábia como Jesus fez, ele ergueu o patamar. Ele não estava ali para defender o adultério ou para acusar, em nome dos fariseus, a mulher em adultério. Ele não estava ali para isso, tanto que ele nem discutiu isso. Ele não discutiu o adultério. Jesus não discorreu sobre o adultério quando teve oportunidade. Ele só falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Percebe que Jesus não entrou na polêmica? Percebe que Jesus usou de sabedoria, não para se esquivar, nem para ficar em cima do muro, mas para proteger pessoas. Ele protegeu quem ia tirar pedra e protegeu quem ia morrer apedrejado. Jesus preservou a vida. Jesus promoveu o amor. E aí ele corrigiu a mulher. Eu não te condeno, mas não peca mais.
vai e não peques mais. Ou seja, aprenda a lição. Cresça com esse episódio, né? Então, Jesus, e a gente pode ver inúmeros textos bíblicos onde Jesus foi indagado, até pelos próprios discípulos. Os discípulos chegaram, né? Os irmãos Tiago e João até envolveram a mãe nisso. Perguntaram para Jesus assim, olha, quando chegarmos na tua glória, os meus filhinhos podem sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Imagina se Jesus entra nessa dinâmica. Ah, eu vou pensar, vou pedir para o Pai. Quem sabe Pedro também, né? André, Felipe, quem sabe a gente pode arrumar um lugarzinho. Tem umas 4 cadeiras ali ao redor do trono, né? Imagina Jesus entrando nessas polêmicas para arrumar um lugar para as pessoas na direita e na esquerda dele na glória. Jesus, ele falou assim, olha, a tua conversa não tem o menor sentido. Quem quer ser o primeiro vai ser o último. Quem quer ser servido vai servir a todos. Essa foi a resposta de Jesus, percebe? Ele não entrou no cerne da polêmica para ser mais uma opinião. Ele ergueu a régua. A gente brinca tanto com essa expressão next level, que a gente às vezes acaba brincando, mas o que Jesus fez foi isso. Ele ergueu, ele passou, ele fez subir, o céu veio à terra, e a terra, é possível nós aqui vivermos com a cabeça no céu, para a gente não cair em ciladas que podem, às vezes, ganhar views, likes, mas algumas pessoas podem simplesmente falar assim, ó, quero distância dessa pessoa, porque a opinião dela é diferente da minha. Não faz muito sentido, porque a nossa luta não é contra pessoas, e as minhas ações precisam fazer Cristo ser promovido. E ele não precisa de mim. Ele não precisa de advogados. Ele é o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, reinando tranquilinho diante das nossas crises e as nossas causas ativistas. Certo, Fefe? Perguntinha aqui. Como, então, lidar com pessoas que são fundamentalistas e prestam mais atenção na luta contra o pecado do que em amar o próximo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o amor não quer demais. Então, se eu for brigar com um fundamentalista por causa das suas ideias, da sua causa, eu vou estar me afastando do amor. Então, o que um fundamentalista precisa? Ser amado. Convencido? Não sei. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso que eu falo para vocês, não entrem em discussão sobre predestinação e livre-arbítrio. Não entrem em discussão sobre batista, metodista, luterana, assembleiana, pentecostal, conservadora, presbiteriana, independente. Não entre nessas discussões. Porque quem quer discutir isso não quer promover Cristo. Está querendo promover a sua causa. Quem quer discutir se a IPI é melhor do que a Nova Aliança, se a IPI é melhor do que a Batista, é melhor do que a Central, não está promovendo amor, está promovendo discórdia. Então, o fundamentalista precisa ser amado. Agora, se ele me causar problemas, eu vou reagir aos problemas que ele está me causando. Porque daí a gente vai tratar uma ofensa, não as ideias que ele tem. Não sei se eu fui claro. A pergunta é bastante complexa. Se a pessoa que perguntou quiser perguntar mais, desdobrar, a gente não cita nomes aqui, mas até peço que nem coloque aqui no Everyone, no público, coloca para a Camila e para o Fefe, para eles fazerem o filtro, que às vezes eu me distraio aqui, posso ser antiético e indiscreto aqui, tá? Mas eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas o que fazer, a pergunta é essa, né? O que fazer com o fundamentalista, né, Fefe? Isso. Vou ler de novo. Como então lidar com pessoas que são fundamentalistas, prestam mais atenção na luta contra o pecado do que em amar o próximo? Tá errado, né? Tá tentando lidar com o problema 20 sem resolver o problema 1, que é amar as pessoas como a si mesmo. Né? Então, eu creio que a resposta é bem simples para essa pergunta. É amar essa pessoa e não entrar nas causas fundamentalistas, não tentar convencer, porque não compensa. Via de regra, a pessoa está muito firme. A pessoa que gosta de discutir, geralmente é uma pessoa muito crítica, com ideias muito bem fundamentadas, e se o amor escapar da discussão, quem deixou de amar errou primeiro. Dani, como lidar com as consequências e o medo, julgamento, ameaças, intolerâncias de ser ativista em pregar o evangelho? Aí sim, essa pergunta eu imaginei que podia acontecer.
Aí depende de como a gente faz isso. Porque há uma diferença entre você ser ativista e você ser cristão que prega o evangelho. Porque o que as pessoas fizeram lá em nome de Jesus, para mim, aquilo lá é ativismo. Aquilo lá é ativismo. E porque o evangelho, acima de tudo, ele acolhe, ele ama as pessoas. Se essas pessoas estivessem lá para levar amor para aquela menina e dar suporte para as decisões que ela e a família tomassem, aí eu acreditaria que aquilo lá foi uma boa causa. Mas e aí essa pergunta é muito boa, porque quando eu me considero um ativista pregando o evangelho, eu corro o risco de ser extremo. Quando? Quando eu acuso quem não acreditar. Então você vai para o inferno. Isso é acusação. E o pai da mentira, o pai da acusação é o diabo. Jesus não acusou. Jesus avisou. Quem não crê em mim vai para o inferno. Mas ele era Jesus, ele era o Cristo. E ele não pregou isso o tempo todo. No sermão profético ele falou isso, ele pregou, falou da diferença do joio e do trigo, das ovelhas e do lobo, né, das cabras. Mas o cerne do ministério de Cristo é pregar paz, pregar justiça, cuidar dos mais necessitados, levar amor, né? Então, as pessoas serão intolerantes com a gente só por saber que nós somos cristãos. Eu tenho que lidar com a intolerância quando me apresento como pastor. Eu tenho que lidar com ameaças, dependendo do ambiente. Às vezes eu estou no mercado comprando isso, aquilo, às vezes compro uma bebida, um vinho, uma cerveja, que muita gente, talvez até entre vocês aqui, vai ficar escandalizado. Eu sofro perseguição, eu sofro intolerância, eu sofro ameaça por ser pastor, não é? Então, uma coisa é a nossa identidade. Eu sei que eu sou em Cristo e faço isso em amor. Então, percebe? Eu contei uma historinha para vocês no Up Hope, não sei se todos viram, mas nós estávamos tomando um café e eu, Camila e Fefe ontem. E o cara do lado, quando ele chegou, ele já chegou atropelando, batendo, um cara grande assim, e ele ficava me olhando e eu confesso até que fiquei incomodado, porque ele estava muito próximo da nossa mesa, né? Enfim. Mas na hora de ir embora, ele deixou cair um pires no chão. E o pires não quebrou. Né? O funcionário pegou o pires, colocou em cima da mesa e eu falei, cara, qual é o seu nome? Ele falou o seu nome e eu disse, fulano, Deus quer fazer de você, Jesus quer fazer de você como esse pires. Cai, pode até lascar, mas não quebra. Jesus quer fazer de você um vencedor, porque Ele ama você. Entende? Percebe? E se eu chegasse ali e falasse assim, cara, se você não crê no Evangelho, você vai para o inferno. É uma péssima forma da gente levar Cristo. É mostrar o doce, dizendo que se você não comer, você vai morrer. Então, não é legal isso. Né? Então, esse ativismo em pregar a palavra pode não ser muito adequado. Né? E talvez a gente possa amenizar o tom, porque o pregar o evangelho e viver o evangelho não é necessariamente uma causa, é um estilo de vida, é uma identidade. Então, eu sou o Daniel, eu não preciso provar para as pessoas que eu sou Daniel. Então, eu sou Daniel, essa é a minha identidade. Eu sou cristão e compartilho com as pessoas do meu ciclo de relacionamento ou nas minhas redes sociais, e quem me segue são pessoas que decidiram seguir, né? Eu não pedi para ninguém ser meu seguidor. Então, as pessoas que me seguem, a maioria delas eu conheço, né? Eu expresso minha opinião. Eu sou um formador de opinião, eu sou um comunicador, eu sou pastor, eu lidero gente. Então, algumas coisas eu realmente quero me expor e dizer às pessoas o que eu penso, mas nem tudo, né? Então, talvez, quem me fez a pergunta aqui, talvez a palavra ativismo aqui não seja mais adequada, mas eu entendi o cerne da tua pergunta. O que fazer, como lidar com as consequências de ser cristão. Aí, é ser como Cristo. As pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão nos acusar, e aí cabe a nós sermos firmes em Cristo, naquilo que estamos fazendo, ou abandonar Cristo e falar, ok, então, beleza, eu não falo mais nada para você, né? Se nós vamos decidir, então, manter essa nossa causa, né, se é que eu posso dizer assim, de compartilhar Cristo, o Evangelho, ou nos calar diante da pressão. Eu não tenho me calado, e todos os meus posts, muitos de vocês aqui veem quando a gente publica, eu falo, busque na palavra, a solução é Cristo. E se você for ver os nossos vídeos, a Camila me ajuda a escrever, a maioria, se não todos eles, tem a mão da Camila no conteúdo, na forma de falar, na forma de filmar, né?
Então, ela me ajuda. E tem um padrão, tem um tema, vídeos de 3 minutos, 2, 3 minutos, tem um tema, aponto para a palavra e glorifico a Jesus Cristo. Esse é o meu objetivo. Eu tomei uma decisão. Se for para me expor nas redes sociais, é para apontar para Jesus Cristo e pregar amor e ternura. Vocês sempre vão me ver com palavras positivas, a menos que seja um ataque muito direto. Eu me posicionei, por exemplo, no Felipe Neto. Quando ele colocou todos os cristãos no mesmo balaio, aí eu me posicionei. Eu falei para ele nas redes sociais dele, alguns de vocês até curtiram meu comentário lá, viram, não sei como é que isso funciona, né? Como que vocês têm acesso, tinha lá milhares de comentários na postagem do Felipe Neto e alguns de vocês acharam o meu comentário lá e eu também, como era polêmico, eu estava respondendo, né? Também não fiz questão de mostrar para vocês lá, né? E de fazer isso de forma muito pública, eu só respondi. Não, cuidado para não generalizar todos os cristãos, né? Aquilo que fizeram lá não é cristianismo, aquilo lá é fanatismo, é ativismo, é outra coisa, né? A outra coisa, tá certo? A pessoa que me perguntou aqui, não sei se Mas pergunta aqui. Vai. Como não afastar as pessoas e, ao mesmo tempo, fugir do relativismo? O relativismo é uma linha filosófica antiga que não é de hoje, onde tudo é relativo. Né? Então, nada é absoluto, tudo é relativo. É muito perigoso o relativismo. Né? Percebe que a posição do vídeo e a posição do anjo de Josué, ele não relativizou. É mais ou menos assim, eu não sei nem do que você está falando, eu vim aqui para dar vitória a um exército. É sobre isso que você está falando? Então, tira a sandália dos teus pés, porque para você entrar numa causa comigo, você precisa ser santo. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui não é relativizando. Eu vou me posicionar, porque dentro desse contexto eu me sinto à vontade, tá? Eu me sinto à vontade. Eu sou completamente a favor da vida. Eu sou completamente contra o aborto, tá certo? Em todas as circunstâncias. Mas eu não tenho inclinação, eu não me sinto à vontade para ir lá na casa dessa menina e falar para ela que ela não pode abortar. Eu não tenho condição de ir lá falar para a avó dela, que é uma andarilha, que é uma andarilha não, uma ambulante, que vende coco na praia, lá do Espírito Santo, ela com o vô da menina. Sabe Deus como foi a infância desses avós? Sabe Deus quais foram as lutas que eles passaram? E eu vou chegar lá para levar mais um problema? Então, na minha natureza, eu iria lá para dizer assim, ó, o que vocês precisarem, eu vou estar aqui e em nome de Jesus eu vou dar o suporte que vocês precisam. Vocês querem saber quais são os desdobramentos do aborto? Os desdobramentos são esse. Se ela não abortar, os desdobramentos são esse. Eu não preciso nem falar minha opinião, porque eu vou estar lá para proteger a menina. Eu vou estar lá até para proteger o feto. Porque, veja bem, nós temos 3 agentes diretamente envolvidos. Um estuprador, pedófilo, 33 anos, tio da menina, casado com a tia da menina. A menina de 10 anos, que segundo está sendo comprovado, tinha relacionamento há anos com esse rapaz, e uma criança de 5 meses dentro de um ventre. É óbvio que essa menina é mais frágil que o estuprador, precisa ser protegida. Mas é óbvio que o feto é mais frágil do que a menina e também precisa ser protegido. Então, essa é a minha opinião clara, franca para você diante do Ampere Room nesse contexto. Vou falar isso nas redes sociais? Não. Não tem necessidade. Eu não tenho necessidade. Eu posso ter 1000 visualizações, eu posso ter 500 curtidas, eu posso ter 500 comentários de ódio. E a pergunta é, para que eu vou fomentar 500 comentários de ódio? Sendo que eu posso ser relevante, ajudar vocês, 45, 50 pessoas, a crescer a régua do raciocínio cristão. Então, eu não estou relativizando o aborto, eu não estou relativizando estupro, eu não estou relativizando o pedófilo. Tem que ser preso e punido exemplarmente. E ele vai precisar de proteção, porque esses caras, eles morrem na cadeia. Eu estou falando para vocês, é muito comum e é muito provável até que se esse cara, a gente vai daqui a pouquinho ouvir que ele foi assassinado na cadeia. E tem um código penitenciário que os caras que estão lá para proteger esses caras, eles marcam fisicamente o estuprador. Vocês precisam saber que isso acontece no sistema carcerário brasileiro.
eles marcam, eles tatuam, eles fazem marcas no estuprador, para esses caras serem punidos na cadeia. Essa é a justiça dos homens. Então, olha só como é que é complexo. Em nome de Cristo, eu tenho que ir lá no sistema carcerário e proteger esse estuprador. Olha como é louco. Olha como é louco. Mas eu vou proteger o feto, eu vou proteger a menina do estuprador e vou proteger o cara dos assassinos, dos homicidas na cadeia. Gente, isso é loucura, mas é assim que eu vejo. Você tem total liberdade de discordar de mim, mas, a meu ver, é assim que eu aprendo com Cristo. Eu protejo o estuprador da cadeia, da violência injusta, dos homicidas da cadeia. Eu protejo a menina do estuprador e protejo o feto de uma criança e família que não sabe nem o que estão fazendo. Agora a justiça vai mudar. A menina vai mudar o nome. Ela vai ter todo o registro mudado. Ela vai ganhar amparo da justiça, inclusive financiamento para mudar a identidade, ela e da família, e mudar de região. Então, ela vai ter que dar tchau. Olha como é que é complexo isso, gente. Como a Sarah Winter e o Felipe Neto, eles são inconsequentes. Porque a Sarah Winter publicou o nome da menina. Isso é crime. Ela vai ser condenada por isso. Isso é crime. Em nome do Bolsonaro, em nome da Damares Alves. Felipe Neto, por outro lado, por outro extremo, criticando os cristãos, ele promete ajuda psicológica para essa menina. Então, ela está dizendo que essa menina não tem condição, ele está dizendo que essa menina não tem condição de viver sem a ajuda financeira que ele está disposto a dar. E coloca a culpa nos cristãos. É tudo inconsequente, é tudo gente que quer ver o oco da nação e que acaba se prejudicando, e acaba prejudicando. Então, essa menina vai ter que largar amigos, vai ter que largar a escola, vai ter que largar a família, vai ter que sumir, vai ter que começar do zero, uma nova identidade. Gente, olha o que a sociedade brasileira fez com essa menina. Gente, isso tem que quebrar o nosso coração. Tem que olhar para Jesus, olhar para a palavra. Vamos amar as pessoas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus não está nem aí para sua opinião aguda na internet. Jesus está aí se você está sendo santo e promovendo amor publicamente. Percebe? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu estou falando aqui há mais de 1 hora. Vai lá, perguntas. Vamos lá, aqui tá chegando bastante. Corremos o risco de sermos chamados de apóstatas ou de acomodados por não nos impormos a favor das lutas dos fundamentalistas cristãos. Como lidar? Por isso, pois não. É por isso que a gente tem que entrar na sociedade. Então, se eu sou uma pessoa tão indignada contra o aborto, então eu vou estudar medicina, eu vou estudar políticas públicas, saúde pública, eu vou entrar na política, vou promover leis e vou fazer isso pelo método correto, não dando opinião aguda na internet. Eu não transformo a sociedade dando opinião aguda na internet. Coloque isso na cabeça de vocês. O que causa transformação na sociedade são pessoas vocacionadas, inspiradas e dirigidas por Deus para cumprirem um propósito. Um propósito. Se você me pedir assim, Dani, você trocaria 25 postagens por uma por um? Sim. Sim. Eu trocaria todas as minhas postagens por esse um por um de hoje. Porque lá no fundo, o que eu estou tentando fazer lá, se eu não fizer mais, eu pelo menos tenho 45 pessoas que sabem o que eu penso a esse respeito. Vocês têm condição de usar as redes sociais da melhor maneira possível. Eu não tenho necessidade. Eu faço isso para inspirar vocês. Porque vocês pegam o celular na mão, vocês fazem miséria. No aniversário da Camila, gente, sem brincadeira. No aniversário da Camila, eu acordei mais cedo para conseguir postar a musiquinha que eu fiz para ela em forma de verso, para não parecer tudo o texto corrido. Eu não sabia como colocar uma foto da Camila. Eu queria colocar um albinho, sabe aquela setinha do lado que tem 4 fotos junto? Eu não sabia fazer aquilo. Eu coloquei a foto mais bonita, quando eu fui tentar editar, já não conseguia mais. Aí depois eu fui lá, coloquei a letra da música, e depois, mais tarde, eu coloquei a música no videozinho que, singelamente, a gente fez. Thaís Bruder fez aquela mega produção musical. Quem viu sabe, quem não viu, entra lá no Instagram. Essas coisas são positivas. Então, a menina de 10 anos, né, sendo trend topics do Brasil, e eu fazendo poesia para minha esposa. Pronto, é assim que eu vejo a sociedade hoje. Entendeu? Então, assim, não é relativizar, né? Não é relativizar. É a gente entrar na briga pelo viés correto. Então, eu quero
inspirar novas gerações? Então eu vou fazer teologia, vou ser pastor de novas gerações numa igreja. Então eu quero acabar com a fome no Nordeste, então eu tenho que me mudar para lá. Ou você acha que aqui do Sul, com a internet 60 megas, criticando a fome do Nordeste, vai causar impacto social? Para com isso, né? Esquece. Então vai entrar no Médicos Sem Fronteira, vai fazer psicologia, muda para o Nordeste, vai atender as vítimas da fome, vai lá no sertão, vai estudar políticas públicas, fazer cisternas lá no meio do deserto, no meio do sertão nordestino. Se envolva de forma relevante. Não é relativizar, mas a gente precisa ter opinião para conversar saudavelmente, principalmente com os nossos discípulos. Eu considero todos vocês meus discípulos aqui, então eu estou tentando esclarecer para a gente entrar nessa luta para vencer, e não para se expor apenas e ganhar soco no queixo público aí de graça, entende? O que mais? Como melhorar a visão das pessoas que pensam: Jesus é legal, o que ferra é o fã-clube? Cara, infelizmente, Eu concordo. o pior é que essa frase tem razão, sabe? O fã-clube de Jesus prega contra ele, sabe? São os verdadeiros cristãos que se posicionam e amam Cristo e sabem que viver com Cristo é cruz, é ressurreição, é ser perseguido, não é diferente. A gente tem pessoas frágeis perto da gente para cuidar, a gente tem pessoas que estão padecendo de angústia, de solidão, né? Tem pessoas precisando de ajuda e a gente não pode simplesmente ir para as redes sociais e se posicionar lá, entende? A gente precisa ter cautela, tempo de cautela. Jesus não precisa de fã-clube, não precisa de advogados. Jesus, na verdade, não precisa de nada, mas o que ele legou, o que ele deixou, vão agora nas veias de vocês e façam discípulos por onde vocês passarem. Então, de fato, o fã-clube de Jesus, às vezes, é um tiro no pé. Mais uma. Deixa eu subir aqui que tá difícil. Quando o cristão está em uma posição de autoridade, como um político, suas ações, votos, etc., devem ser ligadas às suas crenças, ou ele deve governar para todos, como alguns dizem? Por exemplo, quando falam da liberação do aborto, e esse político tem que agir a favor ou contra, digamos assim. Bom, o cara, para entrar na política, ele tem que ser vocacionado. Se ele tiver lá por causa de dinheiro, mesmo a bancada evangélica, que já nem fala-se mais sobre bancada evangélica, se perderam, né? Então, muitos deles foram condenados pela Lava Jato, inclusive. Então, o que me permite concluir de que não era bancada evangélica, bancada de políticos que se dizem evangélicos. Então, esse é um primeiro ponto. Se eu fosse um político, e eu não sou, porque eu prefiro não fugir de polêmicas, mas eu prefiro pleitear de outra forma, não é a minha vocação. Mas o político tem que saber que ele tem que se posicionar. Agora, o que é recomendável? Vamos falar sobre o aborto. Que existem leis para isso, mas a Bíblia protege a vida. Então, esse cara, no mínimo, se ele quer ser transparente e realmente cristão, então ele coloca nas suas redes sociais para os seus seguidores, seus eleitores, ver a fundamentação do pensamento dele. Porque ser político é ser público. Se ele não quer ser público, então ele não pode ser político. Então, ficar em cima do muro e ganhar nossas custas também não resolve a sociedade. Então, ele tem, na minha percepção, ele vota, e se for um voto polêmico, dúbio, ele se posiciona. E aí, ele vai ter que arcar com as consequências dos prós e dos contras. Não tem outra saída. Acho que foi bem resolvido, bem respondido. A Nanda queria falar alguma coisa. Vai lá. Fala aí, Mary. Tá dando pra me ouvir? Claro. Tá. Não, eu queria compartilhar só um pouquinho, acho que, assim, um testemunho mesmo da minha experiência, porque eu acho que às vezes alguém pode se identificar ou pode ajudar alguém, né? Mas que tem até a ver com o Dani, uma parte que eu vou falar, assim, um pouco do que eu tenho aprendido, assim, ultimamente. Mas há 2 anos e pouco atrás, né, quando eu entrei na faculdade, foi um período muito difícil para mim,
porque eu entrei em contato com discussões que eu nunca tinha tido antes, com ideias que eu nunca tinha tido muito contato antes, e eu fiquei meio confusa, assim, muito confusa. E daí, por um lado, eu sentia, tipo, que a igreja não se posicionava, porque nessas questões, assim, sociais, e eu achava que, tipo assim, a igreja tinha medo de se posicionar, porque estava bem na época das eleições, né? Eu achava que, tipo, a igreja tinha medo de se posicionar por conta de motivos políticos e daí deixava de se posicionar, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de me posicionar, porque, eu, igual o Dani falou, eu nem tinha uma opinião formada sobre as coisas. Ai, travou? Não, não travou. E daí eu lembro que um dia a gente tava no Vocari, mas isso foi um pouco depois, mas eu tava bem em crise com essas coisas, né? E daí o Dani sentou para conversar comigo, nem sei se o Dani lembra disso. Mas daí ele falou assim pra mim, falou assim, não, eu tava chorando, super chorando, daí o Dani falou assim, Nanda, você precisa entender que você tá em crise, tá tudo bem tá em crise. E eu acho que às vezes na vida a gente tem esses momentos que, tipo assim, às vezes a gente não sabe o que a gente pensa sobre aquele assunto, e tá tudo bem, sabe? A gente precisa aprender. E aí, eu acho que isso da gente entender que a gente não precisa defender Jesus é muito importante, porque, gente, juro, tinha aula que às vezes eu chegava, eu ficava enjoada, tipo, literalmente, meu corpo, assim, enjoada, com medo de me fazerem alguma pergunta que tivesse a ver com a minha fé e eu não saber responder. Sabe, tipo, essas coisas daquele filme Deus não está morto, assim, já ficava imaginando que eu não ia ter uma frase de impacto, eu já falo, meu Deus, eu nunca vou conseguir defender nada aqui nessa sala. Mas, tipo, a gente realmente não precisa, né? E eu acho que, assim, a gente não precisa se posicionar em redes sociais e tal, acho que a gente não tem essa obrigação, mas eu acho que a gente tem que aprender a ter um posicionamento cristão, sabe? Independente tipo, se você vai trabalhar com isso, se é uma coisa do seu interesse ou não, sabe? Se você vive nessa sociedade, é importante você aprender a se posicionar de uma forma cristã sobre as coisas, não pelas pessoas, mas por você mesmo. Pra você entender por que você acredita naquilo, sabe? Não ser só porque a gente falou aqui no Peer Room, ou porque alguém postou num vídeo. É muito legal, tipo, a gente confiar, assim, no que as pessoas, no que o Dani, no que os nossos pastores falam, mas é importante, eu acho, também a gente estudar e entender por nós mesmos, né? E, tipo, uma coisa que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido, é que, assim, a justiça, ela faz parte do caráter de Jesus, né? Então, a partir do momento que a justiça, ela faz parte do caráter de Jesus, de quem ele é, e o Espírito Santo habita em nós, a gente também tem esse chamado para a justiça. Então, para olhar para as injustiças e realmente querer, tipo, implantar a justiça de Jesus aqui. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente não luta por justiça como por compaixão, sabe, das pessoas, ou por dó e tal, mas sim por um lugar de comissão, porque a gente entende que não é a nossa justiça que a gente precisa estabelecer, mas sim a justiça de Deus. O que Deus tem para aquele povo, para aquele momento, para nossa nação, né? E eu acho que é muito importante a gente entender também que, tipo, igual essa pergunta que fez sobre os fundamentalistas e tudo mais, tanto sobre fundamentalistas como sobre pessoas, sei lá, que têm opiniões totalmente diferentes da nossa, de qualquer lado, a gente tem que entender que a gente não é chamado para mudar a opinião da pessoa ou para mudar o pensamento dela, mas só para amar ela. E através do nosso amor, ela pode ser impactada e mudar o pensamento dela, que a gente nunca vai conseguir mudar pelas nossas forças. E uma coisa que eu aprendi, que sempre antes de eu postar, se eu vou postar alguma coisa ou me posicionar de alguma forma, eu sempre penso muito nisso, é se eu parei e se eu gasto um tempo da minha vida, tipo, orando por aquilo, sabe? Porque eu acho que se a gente tem um posicionamento, se a gente fala sobre aquilo, mas a gente não ora sobre aquilo, a gente acha, na minha cabeça, assim, parece que a gente tá achando que o poder vem da gente para mudar aquilo, entende? E se a gente entende realmente que o poder é todo de Deus, ele é soberano e ele é todo poderoso, e nenhum lugar é escuro demais para ele, nenhuma situação é injusta demais onde ele não possa transformar, não faz sentido a gente não orar por aquilo, né? E tanto que um dia, quando eu estava muito em crise na faculdade, um versículo que os meus pais me deram, que me ajudou muito, é um que está em 2 Coríntios 10, 3, 4, que fala assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, acho que quando a gente vê qualquer injustiça, a gente tem que lembrar que o que a gente luta não é contra o que a gente está vendo, sabe? Existe um mundo espiritual, existem coisas muito maiores do que simplesmente o que a gente está vendo. E a gente tem que estar mesmo batalhando por isso, lutando pela justiça de Deus, sabe?
Porque eu acho que a gente tem mesmo esse papel de tipo, ser agentes da justiça, mas não da nossa, mas de trazer, tipo, o que Deus tem para cada pessoa, não a gente trazer, né, mas a gente orar mesmo por isso. E só um livro também que eu queria falar, se alguém tiver interesse sobre esse assunto, mas que chama Justiça Generosa, do Tim Keller, que é muito, muito bom e ajuda bastante. A Bibs que me indicou e ajuda muito. Se alguém quiser ler, é bem legal. Lacrou, Nandinha. Fantástico. Vamos para os finalmente, Cacão. Você com a palavra. Abre a câmera. Fechei o seu. Eu coloquei um trechinho ali do filme da cabana, porque o que a Nanda falou é muito real, né? Se a gente quer defender alguma coisa, a gente tem que ouvir os nossos líderes espirituais, os nossos pais, a gente precisa aprender, a gente precisa buscar da gente também, e a maturidade vai trazendo para a gente um entendimento diferente, né? Conforme você vai crescendo no assunto, você vai tendo uma maturidade diferente também. E durante muito tempo, falar sobre justiça era meio que ridículo para mim, sendo assim bem sincero, porque a justiça que eu entendi era a minha justiça e ponto final. E a minha justiça não é justa. A única justiça que é justa é a de Deus. E que pra gente é injusta, muitas vezes. E aí, quando eu vi o filme A Cabana, eu chorei litros, né, gente? Não preciso nem dizer que no outro dia eu não conseguia nem abrir o olho, porque eu já tenho o olho pequenininho, né? Daí, do tanto que eu chorei, fiquei com a cara mega inchada, então imagina. Mas o dia que eu vi o filme e que Deus, né, coloca, então, o cara sentado no banco do juiz e fala assim, então agora é sua vez de julgar as pessoas. E esse trecho que eu coloquei ali é justamente esse onde ele vai mostrando assim, ó, os ladrões, os pedófilos, os maconheiros, os que batem nas mulheres, e vai listando. Como você os julga? Inocente ou culpados? E aí ele fala culpado. Aquele que bate no filho, né? Ele fala culpado, né? Que está relacionado ao pai dele. Aí ele mostra uma criança apanhando do pai. Essa criança, inocente. Ou assim, mas você já julgou ela como culpada. É o seu pai. E aí, depois ele pega e fala assim, então tá bom, tá aqui, ó, seus 2 filhos. Qual dos 2 você quer que morra? Um mentiu para você e ele mostra a mentira. O outro fez isso, isso e isso. Qual dos 2, então, eu tenho que tirar a vida? Fala para mim. Aquilo para mim foi tão forte, gente, entrou tanto no meu coração, que eu falei assim, cara, às vezes a gente realmente quer dar uma de Deus e julgar as pessoas com base na nossa justiça, quando na verdade nós precisamos urgentemente aprender a amar como Jesus amou. Porque Jesus, quando a gente vê esse filme, você se coloca no lugar e fala assim, a minha mentira não é menor do que o pecado desse cara que abusou dessa criança, entende? Porque para Deus não existe tamanho de pecado nem peso. Existe pecado. Então, a mentira que eu conto é pecado. E o cara, as consequências são diferentes. A consequência da minha mentira pode ser menor do que a consequência do pecado que ele cometeu. Mas Deus tem um jeito de me julgar e tem um jeito de julgar esse pedófilo. E eu só preciso acreditar na graça. É só a graça. Enquanto eu não entender a graça, eu não vou conseguir ter sequer uma dízima do que é o amor de Deus por nós e de como ele julga a sua humanidade. Então, nesse sentido, quando eu penso em aborto e se eu quero levantar uma bandeira ou outra, se eu tiver com o olhar, com a lente da graça, eu não vou conseguir julgar ninguém.
eu vou querer que a justiça seja feita, mas vou orar, como a Nanda diz, por aquela causa e vou amar, porque é isso que Jesus faz. Porque quando a gente ora por uma situação, Deus derrama um bálsamo de amor no nosso coração sem tamanho, gente. Sem tamanho. E aí, ele nos faz sermos cristãos relevantes e não ativistas. E aí a gente transforma a sociedade. Uau. Forte isso, hein? Cristão relevante nem sempre é ativista, né? E ativista nem sempre é sequer relevante. É só alguém que denuncia. Então, eu não tenho Ô, nada, Dani, não tenho nada contra o ativismo, tá, gente? Só que o ativismo não pode ser maior que o cristianismo. Oi, Posso Neguinha. comentar, Dani, em relação a isso? ô Fê, rapidão, só queria que a Nath falasse um negócio. Ô, Nath, fala aquela frase lá que você postou no rastro daquele negócio lá da oração, que eu não tô lembrando como que era a frase. De tipo, se semana que vem sua oração fosse de tudo que você orou. Acho que se amanhã Deus respondesse a sua oração tipo assim, a oração de uma semana toda sua, que diferença ela faria no mundo? Que diferença se a sua oração fosse respondida, oração de uma semana, que diferença ela faria no mundo? Fantástico isso, hein? Se Jesus responder a nossa oração por uma semana, né? Qual o impacto social que isso vai ter, né? Provavelmente depois de uma semana eu vou ser rico, não vou ter doença, as pessoas que me odeiam vão estar mortas. Tudo vai girar em torno de mim, né? Vou ter perdido 20 quilos, vou estar corpo sarado e a fome e a injustiça no mundo intacta. Detalhe que a gente muito esquece massa. de orar para que a gente seja a resposta da oração de alguém, né? É isso aí, valeu, galera, bom demais, Fefe. Só deixa eu terminar. Que eu, né, me posicionei de certa forma essa semana e abri brecha para comentários e tudo mais, mas foi por mais que não era a intenção, mas eu fiquei refletindo muito, né, sobre essa questão de ativismo, e conservadorismo e tudo mais. E eu vejo que não tem problema você ser ativista, não tem problema você ser conservador, desde que isso não traga um ferimento para os princípios do reino. E os princípios do reino são as atitudes de Cristo. Então, você pode ser ativista, você pode ser conservador, desde que o amor de Jesus prevaleça. Porque assim, eu vejo que os movimentos mais voltados para a esquerda, e eu vou citar só um exemplo, tá? Tentam muito a desconstrução, muitas vezes, do cristianismo. Então, essa semana circulou na internet um vídeo se eu não me engano, do Intercept, tentando desconstruir total a questão do descende e tudo mais. Bombou. Aquilo ali foi um ataque mesmo, que eu vejo de uma extrema esquerda. Por outro lado, muitas vezes o conservadorismo ele tem afastado o cristianismo das causas sociais. Então, assim, que a gente possa ser esse equilíbrio, igual o Dani falou, que a gente possa nivelar por cima. Então, você pode ser ativista, você pode ser conservador, desde que isso não traga ferimentos para os princípios do reino. Respondi mesmo. Ultimamente eu tô assim, sabe? Essa semana ele estava impossível. Eu respondi o Intercept, eu respondi o Felipe Neto, e eu não faço isso na expectativa de provocá-los e eles virem brigar comigo, não é nada disso. E até porque eu nem divulgo o que eu faço, eu estou fazendo por causa da minha consciência. Isso não é ativismo, isso é só tentando mostrar que o que eles fazem, aliás, bom, eu não vou fazer isso. Eu ia colocar o que eu escrevi aqui, mas muitos ativistas acabam cometendo exatamente os mesmos equívocos que eles denunciam estar errado. Né? Então, exemplo, citar só um exemplo. Uma pessoa que é contra o aborto,
contra o aborto, ou seja, é a favor da vida. Eu tenho plena convicção, até porque conheço alguns, que são a favor de pena de morte. Qual o critério de justiça que uma pessoa dessa tem? O feto tem que ser preservado no ventre. E o bandido que estuprou tem que morrer. É incoerência, percebe? Então, ele está, em nome de uma causa, ele comete o mesmo equívoco que ele denuncia. Então, gente, está longe de ser um problema novo, não, é um problema complexo. Então, eu realmente quero estimular vocês a irem para as redes sociais. Vocês fazem isso com muito mais naturalidade do que eu. Mas, gente, vamos espalhar o amor, vamos espalhar esperança, ternura. Se tem que se posicionar, seja a favor ou contra, mas quando a pessoa lê, fala assim, caramba, essa pessoa pensou para escrever. Não reaja, não escreva por instinto. Nosso instinto é pecaminoso. A nossa carne inclina para o pecado. Então a gente tem que, eu acho que a Nanda deu uma ótima dica. Escreva depois de orar. E antes de postar, ore de novo, Senhor, é da tua vontade eu postar isso aqui? Porque senão vai ser só mais uma opinião, galera. Opinião por opinião não causa impacto social. Opinião não causa impacto social. Por que eu respondo Intercept? Por que eu respondo Felipe Neto? Porque não é a opinião deles. São os milhões e milhões e milhões de seguidores e por causa de uma causa, atrás de uma causa. Então, por isso que eu me sinto não na obrigação, mas me sinto provocado a responder. E você vai ver. Se você ler, mesmo eles, se lerem, eles vão discordar de mim, mas de alguma forma eles vão ver que eu escrevi com educação e com ternura. Tá certo? Próximo, semana que vem a gente fala sobre o quê? Alguém tem alguma coisa em mente? Algum assunto bombando aí? Quer falar sobre aborto? Não. Já falamos hoje. Solta aí algum tema, galera. Vamos lá. Semana passada ficou de sugestão intimidade e teve a questão de homossexualidade também. Ninguém? Beleza, milhões de pessoas, isso aí. Vamos orar então e depois a gente define? Isso, a galera vai escrevendo para nós aí. E galera, só essa questão, né, de posicionamento, eu vejo que direto ou indiretamente em todas essas polêmicas que têm surgido, a gente tem se posicionado e dando um viés que a gente crê que Jesus faria. Então, teve a questão aquela vez do George Floyd, teve agora. Então, assim, na questão, a Bíblia escreveu lá o textinho do meio ambiente. Então, a gente tem se posicionado conforme a gente acha que tem que se posicionar. Então, eu vejo que está bem legal e vocês podem muitas vezes estimular a gente também a trazer alguma visão de determinado assunto e muitas vezes a gente tem feito isso aqui no Ampere Room. Beleza? Ô, Fê, vou dar uma Fala. ideia de tema. Não precisa ser, tá? É só uma ideia. Mas é que eu comecei a ler um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é de uma médica. E daí essa semana eu tava refletindo um pouco sobre isso, o quanto a gente tem medo de falar sobre a morte, tipo, é um tema que a gente não conversa. Tipo, você não traz em nenhum lugar. E como, tipo, essa visão dentro do cristianismo, sabe? Eu tava até pensando em falar disso na minha célula. Mas não sei se é um tema legal, se as pessoas curtem, mas é que eu acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco. Esse livro, ele, tipo, fala mais de cuidados paliativos, é uma coisa mais, tipo, não tem a ver com cristianismo. Mas acho que dá muito pra gente trazer pra esse lado. Então, não sei se vocês curtirem, mas não precisa ser. Massa, hein, Bibs? Da hora. Legal. Eu curti Tem um livro muito bom do super. autor super famoso, chama De Repente Acordei. Realmente, isso aí é ótimo. Galera, é isso Pior. então. Tem mesmo. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisa, eu escrevi ali, mas eu acho que vale a pena a gente colocar como pano de fundo, toda vez que a gente for escrever alguma coisa ou julgar alguém, se a Bíblia nos ensina a ter vida em abundância, que é o que Jesus nos traz, né? Jesus traz vida e a Bíblia toda fala sobre vida, então quando a gente for
julgar alguém, ou quando a gente for escrever alguma coisa e se posicionar, nós precisamos considerar se nós estaremos levando vida, fazendo essa pessoa receber vida, ou se nós vamos estar levando morte para ela, já que a Bíblia falou de morte, né? Porque quando a gente olha para isso e vê as pessoas morrendo por causa de coisas que pessoas falam, a gente vê que Jesus não está naquilo, que onde Jesus está, a vida. Então, vale a pena a gente pensar nisso. A Bíblia só nos ensina a viver uma vida de abundância. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter por trás. E, Bibs, eu amei o tema, porque muita gente não reconhece, mas todo mundo tem medo de morrer. E se nós somos cristãos, como que a gente tem medo de morrer se a gente sabe que a gente vai viver eternamente, caramba? Exatamente, esse é o ponto. A gente fala pouco sobre o céu, a gente fala pouco sobre a morte, a gente precisa mesmo falar mais sobre isso. É um tema que a gente muitas vezes, vamos deixar aí, uma hora vai acontecer, todo mundo sabe, né? Cara, para morrer basta estar vivo. Desde a hora que você nasceu, você entrou na fila. Vai chegar uma hora que vai chegar a tua senha. Então, hello, vamos preparar nosso coração também para morrer? Morrer para esse momento? Fica aí já um spoilerzinho, né? Isso aí, galera. Legal, legal. Vives, aproveita aí e ora para acabar, vai. Eu? Tá bom. Tá com o mic aberto. Tá. Senhor Jesus, obrigada por esse tempo, obrigada porque a gente tem liberdade de se reunir na sua presença. Obrigada pela palavra que o Dani trouxe para a gente hoje, Deus, e que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a usar as redes sociais e a falar e agir, Pai, conforme o teu amor, Deus, que a gente possa ser a imagem de Cristo na terra, Deus. Então, cuida do nosso coração nesse sentido e desde já abençoa também o próximo Amp Room, o Amp Sábado, que o Senhor continue a falar nos nossos corações e que isso não fique aqui, mas que a gente possa levar para fora e atingir cada vez mais pessoas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Fechou, galera? É isso. Top, Valeu. top. Sempre bom estar com vocês, gente. Hoje passou rapidinho, hein? 2 horas. Não sei Nós se precisamos ver se vai mudar o horário, porque tem uma galera, gente, que eu que fiquei tá sabendo. saindo. Eles estão saindo 10h30. Não, tem uma galera que tá me pedindo se não dava para fazer mais cedo mesmo. Que gostariam de participar, mas não conseguem porque dormem mais cedo mesmo. Você fala de começar às 8 ou 8h30? Então, a gente precisaria fazer uma enquete, ver se a galera toparia, de repente, 8, 8h30, se meia hora, acho que já dá uma boa ajudadinha já, né? Preciso fazer xixi.